Meu nome é Luciano e hoje eu vou apresentar um banco de dados inspirado numa livraria em que vão ser apresentadas coisas como material, livro, revista e entre outras coisas como cliente e venda. E dentro desse banco de dados vão estar as normas obrigatórias. Eu resolvi fazer de uma forma em que eu vou adicionando aqui nessa quarta tabela uma nova a cada parte do código para ficar mais fácil de entender, né? Para não chegar e simplesmente mostrar tudo de uma vez, eu prefiro fazer dessa forma, ok? Partindo da primeira tabela, que seria livraria, nós começamos primeiro com, material. Nós começamos primeiro com o Create Database, que vai criar o banco de dados, livraria, e o Use, que vai utilizar ele. Nessa primeira tabela que nós usamos o código como ID principal, uma chave primária. Logo em seguida, pelo título, que vai ser considerado o nome ou qualquer coisa nomeada baseada nisso. Como é uma livraria, só vão ser adicionados livros aqui. Essa é a tabela mãe. E o preço de venda como decimal é para não ter nenhum problema em caso de escrever letra. Se escrever letra vai dar algum erro. Em estoque, para ter o controle, e ano de publicação. Normalmente, o ano de publicação é voltado principalmente para os livros. Em seguida, aqui apresentamos a segunda tabela, a tabela livre. Nela, temos a implementação do código, que é uma chave primária, também estrangeira, referente a material. Temos a apresentação do autor, como varchar, que é letras, enfim, considerando espaços. E ele não pode ser nulo, porque normalmente no livro a gente precisa do autor. Então pode ser uma parte importante. O ISBN como único, ou seja, ele não pode ser repetido, justamente para ter esse controle de vendas, ter esse controle de estoque. Número de páginas do livro. Eu resolvi não colocar como não nulo, por questão de falta de necessidade mesmo. Aí depende de quem cadastra. E a tipo de capa é mais para uma questão de qual foi vendida, porque o livro pode ser feito em várias formas e em vários tipos de capa. Como terceira tabela, eu adicionei revista, que é mais um produto, né, material. Ela contém código, que é basicamente a chave estrangeira principal daqui, que gerencia todos os materiais. A editora, como vai achar, caso tenha, em alguns casos a gente pode acabar não encontrando, então resolvi não deixar not null. A edição como inteira e necessária também, porque caso a revista tenha mais de uma edição, é algo importante. A periodicidade, como semanal ou mensal, e o número de páginas como inteiro. A periodicidade eu resolvi não colocar como em num, que nem tipo capa aqui, justamente por questão de, como é que eu posso explicar? Questão de variação, várias variações aí, para não ficar muito forçado, resolvi evitar isso, evitando erros. E aqui nós demonstramos a chave estrangeira do código de novo. Aqui, como último material, nós temos o e-book, para dar algo mais tecnológico, mais atual, né? Os e-books são vendidos dificilmente em livrarias, às vezes a gente encontra online, mas eu resolvi colocar aqui como código, também como chave estrangeira, o autor, justamente, mesmo motivo do livro, o tamanho dele, para download principalmente, como decimal, justamente para não ter o erro de colocar letra, o formato, PDF, MOBI, para colocar dentro do banco de dados para gerenciar, e o link do download, que direciona para uma página web ao qual deve ser implementado aqui. E claro, a chave estrangeira referente ao código de material.
Por último, eu resolvi adicionar as tabelas referentes à venda, como cliente, venda, item, venda. Não é a parte principal do vídeo, a parte principal realmente é o material, mas aqui eu resolvi dar uma complementada justamente para o banco de dados ficar mais realista. Aqui como chave principal temos os itens, o ID cliente, perdão, o nome dele e o e-mail. O ID cliente é autoincremento justamente para próximo, próximo e próximo e seguindo números diferentes para não ficar igual. E a data de cadastro, com referente ao dia que o cliente se cadastrou dentro do banco de dados. O ID da venda é um autoincremento também, justamente para nenhuma venda ser reposta em cima da outra. E ela é uma chave primária, que nem o ID cliente. O ID cliente é uma chave estrangeira, referente a cliente, a data da venda e o valor total em decimal. Aqui nós temos o item venda, que tem o ID da venda como chave estrangeira, o código do material, como baixar, para ter até 20 tamanhos, ou seja, código diferente, por exemplo, um código de barras. A quantidade com o tamanho do item da compra, tipo, comprou mais de um, comprou essa quantidade, e o preço unitário, justamente para no final a gente fazer esse cálculo. Por último, temos o esclarecimento de cada chave primária e estrangeira, que deixa a nível de curiosidade para quem quiser entender. Uma parte muito importante do banco de dados também são as formas normais. Como primeira forma normal, a tabela tem que obedecer o fato de não terem nomes atômicos, atributos atômicos, e lista com dados dentro de uma única célula, e cada coluna possui um tipo de dado definido, assim como cada tabela está obedecendo a primeira forma normal, garantindo que a informação seja não divisível. Partindo para a segunda forma normal, ela é aplicada especialmente na tabela itens venda. Violaríamos a segunda forma normal, pois o nome do cliente depende do ID da venda e não do código do produto. Se colocarmos o cliente dentro de itens vendas, o nome cliente dentro de itens vendas. E como terceira forma normal, o banco respeita, pois os atributos de cada tabela dependem exclusivamente de sua chave primária. Por exemplo, informações do cliente ficam na tabela cliente. Na tabela venda guardamos apenas a referência como FK e eliminando dependências transitivas e redundâncias desnecessárias. Essa é uma parte muito importante de um banco de dados que deve ser muito bem gerida. Mesmo existindo quarta forma normal, quinta forma normal, a primeira, segunda, terceira é o mínimo que se deve ter dentro de um banco de dados, justamente para não ocorrer nenhum erro muito catastrófico. Por último, nós vamos rodar os exemplos no banco de dados. Percebam que eu zerei o banco de dados justamente para não dar nenhum problema. Agora eu vou iniciá-lo de novo. Certo? Vamos esperar carregar. E partindo para essa última parte, ok? Agora que o banco de dados se carregou, vamos começar com a inserção de material livre cliente, tá? Então a gente vai primeiro inserir aqui. Foi inserido, a gente verifica. Deve aparecer aqui embaixo, corretamente, apareceu corretamente. Se for um de cada vez, deve aparecer também aqui, certo? Vamos registrar uma venda, registrar dentro do banco de dados, e vamos selecionar ela para aparecer para a gente. Exatamente, para não dar nenhum problema aqui. Selecionamos
apareceu, certo? Vamos atualizar o preço de um item. Atualizando o preço do item, ele vai mudar o preço principal lá do livro, que antes era 45, agora passa a ser 49,90. Aqui. Vamos selecionar com o Inner Join, certo? Nós vamos pegar o título, autor e preço, porque nós queremos o estoque que esteja tudo acima de 0. E é o único livro que tem no banco de dados, apesar disso. Dito isso, apareceu corretamente. Vamos somar a venda aqui, que é o faturamento total da venda de um item. E por último, vamos deletar o item. Nós podemos perceber que ele vai sumir do banco de dados. E vamos limpar a database. Tá limpando todo o banco de dados. Essa foi a apresentação, espero que tenham gostado, tá? Foi um banco de dados bem simples comparado ao que pode se tornar, mas foi o vídeo de hoje. Obrigado pela atenção. Tenha um bom dia.